ouvintes da CBM Gospel Rádio, tudo bem? Graça e paz, aqui é Valdeci Ribeiro. E olá você também, telespectadores do YouTube, que nós temos imagens, tudo bem? Tá começando agora para você, Bate-Papo CBM, a sua revista semanal de conhecimento para bater um papo e, é claro, né, a gente aprender cada vez mais. Hoje eu tô recebendo aqui nos nossos estúdios, ele que é consultor especialista em plano de saúde. É o Vinícius Estevam. Tudo bom, Vinícius? Tudo bom, Valdeci? Como você está? Tudo ótimo. Maravilha. Bom, é isso. Eu trabalho com a área de seguro-saúde, sou especialista consultor. Especialista consultor em plano de saúde. Exatamente. Em plano de saúde. E hoje, qual que é a importância de ter um plano de saúde privado, Vinícius? Por que eu tenho que escolher um plano de saúde privado e não depender somente do SUS? Dentre alguns motivos, Valdeci, o que se destaca é que ele proporciona alguns benefícios diferenciados, né? Um acesso mais rápido à rede de saúde suplementar, médicos, hospitais e exames, né, com uma cobertura de emergência já imediatamente. Então, você acaba proporcionando um atendimento mais ágil, né, com melhor qualidade do que hoje a rede pública do nosso estado de São Paulo, do nosso país, que é o SUS. Lembrando que as pessoas acham que o SUS é gratuito, né? Algumas pessoas falam, mas o SUS é gratuito e tal, e não é bem assim, né? Não é bem assim, porque tudo isso engloba em nossos impostos, né? Você tem acesso à saúde suplementar, mas você acaba muitas vezes pagando aí pelas filas, pela demora até esse acesso. Então, algumas pessoas optam por esse benefício da agilidade das especialidades que tem na saúde privada, né? Que são os seguros, planos de saúde. Mas dentro desse mito do plano de saúde, que o SUS é gratuito, pelo menos é o que o pessoal tenta entender, surge aquele tabu, né? Mais seguro é caro. É bem isso, não? É mais caro, não é mais caro? Como que funciona esse... Bom, eu, na minha experiência de mercado, né, até do que eu vejo dos próprios clientes e os que buscam, esse retardo que você tem aí de aguardar as consultas e os exames que acontecem no SUS, isso pode agravar a sua situação. E partindo desse princípio, essa falta de planejamento pode te trazer ali um custo muito mais alto do que você imagina, né? Porque às vezes é uma doença ali, um CID, né? Relativamente simples, que se tratado, mas como acaba demorando, essa doença ela progride e causa aí um agravos à saúde, impedindo até na sua mão de obra, do trabalho, impedindo você de ganhar o seu prolabore. Além do mais que, dependendo do que acontece da fila, você vai para a parte emergencial e acaba investindo aí um dinheiro bem alto, né? E em relação a isso, o plano de saúde te traz um planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro, tratado da forma certa, com o especialista correto, pode te trazer aí um retorno de capital muito interessante. É bacana a gente pôr isso na ponta. Você falou um ponto muito importante, porque a gente às vezes espera 2, 3 meses para uma consulta de uma doença que, quando você chegar para a consulta, ela já pode ter evoluído, né? Trazendo mais prejuízo pro doente, né? Para pessoa, para paciente, né? E o seguro privado, ele influencia na qualidade do atendimento, ou é o mesmo? Algumas pessoas falam assim, o seguro de saúde está a mesma qualidade do SUS. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Na verdade, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema de qualidade. Porém, quando você entra no fluxo do tratamento, estou falando aqui, por exemplo, de Hospital das Clínicas para a área de oncologia, para a área de câncer, né? Lá você tem um atendimento de qualidade, mas para isso você tem que fazer parte do programa. Diferentemente do seguro privado, que você já tem acesso à área preventiva, você já tem acesso a consultas e exames, evitando aí as longas filas. E sempre com qualidade. É claro que você tem redes, né? Você tem redes específicas, como São Luís, hoje aqui em Osasco, a Rede DOR, mas você também tem hospitais aí com bastante qualidade, né? E você tem acesso muito rápido a esse tratamento de qualidade, né? Isso na saúde privada. Bacana. E os desafios que são enfrentados para quem não possui o plano de saúde? Quais são esses desafios, os principais desafios que essa pessoa que não tem esse plano de saúde, ela sofre? O primeiro é a dificuldade de acesso. Queria contar um caso aqui do meu irmão, do Danilo. Ele teve um dedo fraturado e ele foi até a UPA, ali no centro de Osasco.
E nesse atendimento, eles falaram que ele teria que aguardar ali para fazer a cirurgia e internação. E ele perguntou quanto tempo. Ele falou, em média uns 15 dias. Ele falou, tudo bem, eu volto aqui daqui 15 dias. Ele falou, não, se você sair do hospital, você perde a fila. Então, a proposta da UPA, naquele caso ali para o meu irmão, era 15 dias na mesa ali ou na recepção, um prazo médio para que ele conseguisse esse acesso. Então, essas são algumas dificuldades para quem não tem o plano de saúde. Limitação financeira. Alguns tratamentos podem se tornar inacessíveis, né? Tem alguns exames, como mapa com Holter, com contraste, que você acaba investindo aí R$6.000 em um exame. Então, ele pode se tornar inacessível, se você não quiser esperar a fila, dependendo da sua urgência, para você ter que investir esse dinheiro, né? E você acaba não tendo um tratamento de qualidade. Isso acaba atrasando o seu tratamento. Então, algo ali que parecia simples pode calcificar. Vamos continuar aqui com a mesma história do Danilo. Pode calcificar e ele pode vir a ter que fazer uma outra cirurgia, para uma correção no futuro. E isso daí, esse atraso, ele também traz insegurança financeira, né? Porque as emergências médicas podem gerar dívidas gigantescas. Hoje, para você ter uma noção, Valdecir, um exame para método ABA, um exame simples para diagnóstico, custa em média R$7.000. Nossa. Então, você vai fazer um teste ali com o seu filho, vai passar ele para ver ali se ele tem algum grau, né, de autismo, né? E esse exame, no particular, ele custa em média R$7.000. Eu não estou falando ainda do tratamento, do fonoaudiólogo. Só o exame, só para saber se tem. E hoje em dia, R$7.000. Para você que não tem esse investimento de imediato, você tem a opção de esperar a fila do SUS e você tem a opção de atrasar um pouco aí o tratamento do seu filho. Que é crucial no crucial. Início, né? Então isso traz uma insegurança financeira e um impacto geral na sua saúde e no seu mental. Porque vai impactar a sua mão de obra. Se você é o pai da criança, você vai trabalhar preocupado. E se você é a pessoa que está precisando desse tratamento, você também não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir focar no que você exerce aí na sua vida. Então, o seguro privado, ele te dá um acesso mais rápido a esse tipo de diagnóstico, a esse tipo de prevenção, a esse tipo de tratamento, né? E aí você consegue focar mentalmente e a sua saúde fica mais estável. E, Vinícius, é o seguinte, tem um tabu muito grande que se refere à carência dos planos de saúde. Você pode falar um pouco pra gente sobre esse lance de carência? Posso. A carência, ela tá aí, ela existe, porém, ela tem uma segmentação e também uma lógica, onde que eu consigo te trazer um pouco mais de conforto e segurança nessa área. Em linhas gerais, a carência ela é 24 horas ali para uma urgência e emergência, 30 dias para consultas e exames simples de porte 1, você coloca aí hemograma, radiografia, os de média complexibilidade, raio-x, ultrassonografia, você coloca 90 dias, e os de alta complexibilidade, 180 dias, sendo que as carências de 6 meses, de forma eletiva, são as maiores, né? Porém, isso não engloba um acidente ou sua vida em risco. Por exemplo, você tem aí uma hérnia de disco e você precisa de um tratamento, só que o seu médico falou que pode levar 6 meses, é só para melhorar a sua dor. A sua vida não está em risco, sua saúde não corre risco de agravo, né? Você pega ali uma carência sim, para uma cirurgia eletiva de 6 meses. Porém, se esse quadro agrava, a dor ela fica insuportável, você dá a entrada ali pelo pronto-socorro, dentro dessa especialidade, urgência e emergência, contanto que sua saúde possa se agravar ou sua vida corra risco, não existe carência. Então você tem acesso aos exames necessários para tratamento dessa patologia, você tem acesso a uma internação, se necessário, e você tem acesso a uma cirurgia, ou seja, sua vida ela está assegurada, né? Mesma coisa, coloco de um acidente. Se você está jogando um futebol e quebra um dedo, e você tem a carência ali para uma ressonância magnética, para ver os seus ligamentos, você tem uma carência ali para uma cirurgia, mas você dá a entrada pelo pronto-socorro. Nesse caso de urgência e emergência, você não tem carência. Então, você tem sim
a sua vida assegurada, a sua saúde assegurada, né? Você consegue dar continuidade aí no seu tratamento. As carências são de forma eletiva, consulta agendada, exames agendados e também cirurgias eletivas, né? E isso também se engloba para as internações de alto custo. Então, mesmo o assegurado estando na carência, ele vai conseguir um atendimento de emergência. Com certeza. Isso? Então, se ele sofreu então, isso é um tabu que até eu... Uma pergunta que até eu pensei, porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho o seguro, mas estou na carência, eu não consigo fazer nada. Então, não é bem isso. Não é bem isso. Então, o serviço de emergência, ele vai receber esse atendimento, esse pré-atendimento, vai fazer exame, enfim. Exatamente. Eu gostaria de frisar aqui que cada operadora tem as suas peculiaridades. Por isso, a importância de um consultor de seguro-saúde. Porque isso são linhas gerais. Mas hoje, por exemplo, o Grupo Notre Dame Intermédica, o que era 30 e 90 estão com 24 horas de carência. Então, em 24 horas você consegue exames de porte simples, você consegue consultas com todo especialista e você consegue urgência e emergência. Ou seja, você consegue ali a prevenção do agravo de um sinistro, de uma doença que você já tem. E dessa forma, com o Grupo Amil, hoje também com os novos planos, também carência reduzida. Então, é muito importante você conversar com o seu consultor, explicar as suas reais necessidades, o que você busca, ser transparente com ele, para que ele te indique ali a melhor opção para a sua dor ou para o seu momento. Aí já vem uma importância de ter um profissional especialista na área, porque, querendo ou não, querido ouvinte, você fazer por meios próprios, você não tem essa informação. Exatamente. Você não tem esse direcionamento. Né? Por isso que é importante ter esse profissional para você conseguir ter uma direção e saber essas informações. Exatamente. O consultor, pelo menos a minha linha de trabalho, sou cristão, eu trabalho com honestidade, então se você pega uma pessoa ali que está simplesmente tirando um pedido, ele vai pelo ticket médio, ele vai te passar ali as linhas gerais e vai te vender talvez o plano com a maior comissão ou maior valor agregado, e não vai olhar necessariamente a sua dor aí em relação ao que você necessita. E aí eu queria esclarecer algo também sobre o pré-existente, em cima das carências. As únicas carências que não têm redução são pré-existência e parto. Parto sempre 300 dias, que são 10 meses, é muito importante. Que já vem dentro do planejamento do que está acontecendo. Exatamente. Vinícius, mas eu tenho 10 meses e eu já estou grávida. Mesmo assim, vale a pena você ter um seguro-saúde. Eu acho que é um papo para um próximo momento, se você nos permitir, mas eu só digo aqui para vocês, ouvintes, o maior custo não está no parto em si. O maior custo está numa gestação de risco, nas consultas que você vai fazer e nos exames que você vai fazer com seus profissionais. Ali e também no pós-parto, né? Com o seu filho, porque ele vai estar assegurado junto com a mãe. Então imagine aí que o filho que vai vir ao mundo, ele precisa de algum atendimento especial ali. Esse custo não está incluso no parto. Esse custo fica pro ouvinte aí, né? Fica pro beneficiário. Então, vale muito a pena também, mesmo quem já está gestante, ter um plano de saúde, porque isso também traz segurança financeira. E o outro é o pré-existente. O pré-existente, ele é 24 meses de carência, em cima de onde que seriam 6 meses. Porém, não é interessante para o convênio que a sua pré-existência, se ele te aceitou, se agrave. Então, ele libera os tratamentos. Ele libera ali as consultas e exames, contanto que não sejam de porte específicos, né? Exames de extremo alto custo. Esses eles mantêm ali em pré-existência ou uma cirurgia, mas eles abrem ali, por exemplo, as suas consultas e os seus exames, para que esse quadro não se agrave, porque após 24 meses as responsabilidades são deles. E lembrando que urgência e emergência também quebra a pré-existência, mas existem essas duas regras aí nas carências, que essas aí são inquebráveis. E Vinícius, como que eu faço para escolher o melhor plano de saúde para mim? Valdecir, eu vou partir então aqui de uma pessoa que não tem plano. Primeira coisa, você tem que analisar as suas necessidades e o seu grupo familiar. Gostaria de colocar em exemplo eu aqui. Eu tenho um filho pequeno, o Heitor. Então, para ele, eu busco uma rede de excelência, uma rede de pediatria aí excelente, com hospitais pediátricos, porque ele é uma criança e muitas vezes não sabe se expressar. Para mim, eu já escolho um hospital de proximidade, né? Eu já prefiro São Luís aqui próximo de mim, porque urgência, emergência, eu vou estar lá, e bons laboratórios. Mas você deve levar aí as coberturas do plano em consideração, o valor que você quer investir de fato, porque varia bastante. A variação entre um plano e os topos de linha é bem acentuada. Então,
a cobertura que você deseja buscar, a rede credenciada, né? E você deve levar também em consideração o modelo de contratação. Hoje nós temos 3. Empresarial, que são as melhores tabelas, o individual, que são planos regionalizados, e os adesões, que esse aí é a famosa Qualicorp, que são planos de alta classe, né? Que são Sul América, Bradesco, hoje a Bradesco não comercializa, mas logo volta. O Amil, então esses planos eles só tem por adesão. Então você tem que escolher a classe que você contrata também, por quê? Por causa dos reajustes. Mas tudo isso, você precisa de um bom consultor. Porque ele vai passar para você essas informações que são técnicas, são bem diversificadas, mas você tem que analisar ali o custo-benefício e também o profissional que está te atendendo. Porque hoje existe uma certificação, que é a SUSEP. Eu, especificamente, tenho a SUSEP. E a minha SUSEP é plena de todos os ramos. Mas eu sou especialista em seguro-saúde. É importante por quê? Porque você precisa ter a segurança do que você está contratando. Existe hoje, infelizmente, golpe na praça, golpe na área. Sim. Pessoas ali falam para você que está te vendendo um convênio, você faz um Pix na conta e cadê seu convênio? Não é verdade? Então você precisa dessa segurança também. Mas em linhas gerais é o investimento que você vai fazer, a cobertura que você busca, o seu perfil e o modelo de contratação que também cabe um outro dia só para ele, que seriam os coparticipativos ou sem coparticipação. Tá. É importante também a gente frisar que tem muito ouvinte, né, muito telespectador também, que ele é MEI, né, que é microempresário individual. Ele também consegue fazer um seguro, um plano de saúde voltado dentro do MEI, não? Uma ótima pergunta e eu volto de novo para o especialista, porque as regras são variadas. Hoje você consegue o seu MEI, em regras gerais, com 6 meses de abertura e atividade da sua empresa. Então, o MEI, microempreendedor individual, a partir de 6 meses de abertura, você consegue fazer um plano de saúde. Esse plano de saúde varia entre a quantidade de pessoas, sendo que a maior parte deles estão em 2 vidas. Então, o MEI você consegue, a partir de 2 vidas, ali, um retorno de capital em torno de 40% a 50% em relação a um plano de adesão. Porém, você tem planos hoje que você consegue usar o seu MEI para uma vida só. Isso é muito interessante, porque eu pego bastante pessoas aí que não têm 2 vidas para compor. E você tem uma outra classe que, de novo, eu entrei aqui com Porto Seguro, Bradesco e Sul América, que só aceitam a partir de 3 vidas. Então, são informações técnicas que você precisa de um consultor para te encaixar na melhor tabela ali, no melhor custo-benefício. Mas sim, você pode fazer um convênio em média aí com 40% de desconto se você tiver um MEI. E o importante também é a gente ter um profissional para instruir, né, como você disse, de repente ele quer somente a comissão e não quer pensar no seu bem-estar, da sua empresa, da sua família. Pô, vou fazer esse melhor aqui para ele. Né? Por isso que é importante ter um especialista de confiança, inclusive. De confiança, inclusive, né? Exatamente. E não é só isso. Isso é bem mais abrangente. Por exemplo, plano de saúde, como nós tivemos um podcast aqui na área de contador, que foi maravilhoso. Sim, o plano de saúde com o Flávio, que ainda estudamos junto, Flávio, grande amado, querido, ele é tributável. Então, ele restitui uma boa parte do que você investe, a área da saúde, a área da educação. E então, eu também consigo te indicar ali os planos exatos ali para onde você tributa, porque se você tem um retorno tributável ali de 15% em cima de um convênio que custe R$1.000 por mês, você tem 12 mil por ano, né? Você tem uma mensalidade ali, você acaba pegando de volta, custo-benefício. E então ele é muito mais abrangente. E a pessoa, o telespectador, ele precisa do profissional para que indique para ele, porque mesmo que eu conseguisse trazer para vocês toda a expertise hoje, mudou tudo daqui 3 meses. Então você estaria defasado. Então é uma área que você precisa mesmo de um profissional. Por que eu digo isso? Porque hoje você consegue contratar alguns planos, 1 ou 2, de forma online. Você até economiza um pouco ali na sua mensalidade, porém você não tem essas informações, né? Não tem toda essa especificação de detalhes do que acontece dentro do seguro, né? Exatamente. E assim, eu já tenho um plano de saúde, vamos imaginar. Se eu tenho um plano de saúde, por que eu devo renovar esse plano de saúde, ou eu devo renovar ou mudar? O que você acha? Eu tenho que continuar naquele plano que eu tenho,
você acha interessante eu procurar um consultor e mudar esse plano de saúde? Perfeito. Quando eu entrei, que eu tenho a formação em todos os ramos, e eu tinha a opção de escolher entre alguns deles. Um é automóvel, bem famoso, seguro de carro. O automóvel, os clientes se renovam anualmente. E eu falei, vou para o plano de saúde, achando que era uma venda única, mas não é assim que funciona. Os meus clientes se renovam anualmente. Por quê? Existem índices de reajuste dentro do convênio. De novo, cada um na sua peculiaridade. Os adesões, eles giram num reajuste um pouco maior, porque eles não são regulamentados pela ANS, eles não têm um limite de reajuste. Porém, eles têm a concorrência entre eles, o que mantém um bom senso. Os individuais são regulamentados pela ANS e esse ano aqui o teto deles de reajuste 14,28. Os empresariais na casa de 12%. Tirando esse índice de reajuste que é em cima da sinistralidade, você tem o índice de reajuste por faixa etária, que varia de 4 em 4 anos, tirando as primeiras. É de 0 a 18 uma faixa etária. Daí até 59 anos, de 4 em 4 anos. Então, de 19 a 23, uma outra faixa etária. Isso também causa um reajuste no seu aniversário. Se você tem 18 anos e faz 19 anos, quando você faz o aniversário, seu plano reajusta para uma nova faixa etária. Então, você pode ter 2 reajustes anuais. E aí você fica acima da inflação. Então é natural que o mesmo convênio que você tenha hoje, ano que vem, você esteja pagando mais do que um novo contratante. Aí que entra o especialista. Ele pega, busca a sua rede, vê se você quer manter a rede, melhorar, fazer um upgrade de hospitais ou reduzir custo. Partindo desse princípio, se a opção sua for manter a rede, a minha função, o meu trabalho é reduzir esse custo numa outra operadora de qualidade parecida. Fazendo isso, eu sempre mantenho meus clientes abaixo da inflação, né? Ou sem reajuste, e eu acabo renovando anualmente. Minha carteira se renova, né? Então, a importância é isso. Você vê se está defasado o seu plano e vê se tem uma nova possibilidade no mercado. A Amil lançou planos novos, aonde que hoje é mais vantajoso do que a Intermédica, que outro ano era o carro-chefe aqui de Osasco. Hoje a Amil está com mais vantagem financeira. E a Amil tem um nome bem pesado, né, dentro do plano de saúde. Exatamente. Né? Sempre que vem planos novos, eles precisam encher a carteira. Então a Porto Seguro veio com a linha P, a Amil veio com a linha Ouro, Bronze e Prata, que antes, para quem tem a Amil conhece, era uma linha S380, né? Quando eles lançam esses novos produtos, eles precisam encher a carteira. O que acontece? Oportunidade de negócio. Os planos vêm com custo agressivos. E você tem garantido no individual e no empresarial 1 ano sem reajuste. Então, normalmente, com essas estratégias, com os novos produtos, eu digo aqui que eu sempre acabo deixando o cliente do Vinícius e da X8, que é quem eu represento também, sempre abaixo da inflação e muito feliz. Tá. E quais são as tendências hoje para o mercado de plano de saúde? As tendências, a digitalização ela já veio. Hoje em dia, por exemplo, não existe mais contrato físico. Tem muitos clientes que falam, vem na minha casa. Aí eu vou na casa da pessoa, só que chega lá, vai chegar um link junto comigo e a gente vai responder junto. Porque a pandemia acabou com essa parte de papel, não podia mais ter, né, a visita. E essa digitalização não parou só aí. A telemedicina está muito forte. Tem planos hoje, o Alice, por exemplo, que ele atende você em 30 segundos. Então você passa com um especialista em 30 segundos. E você evita dessa forma estar num ambiente de contaminação que é o hospital. E a telemedicina, depois da Covid, ela veio para ficar mesmo. Veio para ficar, né? Veio para ficar. Veio para ficar, né? Tem alguns exames que eles te mandam mesmo para o hospital, mas 50%, 60% eles acabam tendo um diagnóstico preciso ali, né? De uma gripe, de uma febre. Hoje com equipamentos aí de audiometria, aquele que mede a saturação. Sim, oxímetro. Eu tenho isso em casa, então eu tenho também o de medir pressão, eu tenho o meu termômetro, então o médico que está do outro lado, ele utiliza dessa tecnologia para fazer um diagnóstico preciso. A receita já vai estar no seu e-mail ou no seu próprio aplicativo, você já vai na farmácia, ou seja, um atendimento praticamente instantâneo. E mais rápido, né? E vale dizer, se eu estiver errado, você me corrija, que isso está liberado pelo governo, a telemedicina no Brasil, né? Com certeza, isso daí é totalmente legalizado e é uma tendência. Uma outra tendência aí são planos flexíveis. Como que a Porto Seguro, a Amil, a Bradesco e a Sul América estão hoje com planos acessíveis e a qualidade que eles possuem? São os planos regionais. Hoje a Porto Seguro está com a Porto Bairro. Então você tem um produto da Porto Seguro, por exemplo, Porto Bairro Barueri. Atende um hospital. Sabe qual hospital eles atendem? O 9 de julho.
E aí você pega Porto Bairro Pompeia, atende um hospital. Sabe qual hospital? São Camilo Pompeia. Nossa. Só que você pega esses dois planos, sai mais barato do que um GoCare para atender aqui em Osasco. Que bacana. Pois é, ele tem um hospital. Trabalha com uma ou duas redes de laboratórios, são regionalizados. E eles te trazem um custo-benefício incrível. Inclusive, eu fiz um comparativo para minha família, onde que o retorno de capital ali para 4 vidas, hoje eu não vou abrir aqui, né? Porque eu sou parceiro de todos, só estou trazendo qualidade, onde eu vou conseguir um retorno de capital de R$ 1.000 mensais, em cima desse Porto Bairro. Eu escolhi ali a qual? Porto Bairro Pompeia, Porto Bairro Barueri e Porto Bairro Moema. Porque eu vou ter Metropolitano, 9 de julho, e São Camilo Pompeia. Para mim tá ótimo esse triângulo, pronto-socorro, né? Elimino os hospitais ociosos, porque eles oneram. Elimino também a nacionalidade, porque os regionais eles acabam saindo mais barato que planos nacionais. Esse daqui é um ano que eu não vou poder viajar muito, né? Um ano que eu vou ter que trabalhar bastante. Então, para mim, eu vou optar pelo retorno de capital. Então, a regionalização dos planos está super em alta e a coparticipação. A coparticipação ela é estigmatizada. Desde sempre, porque parece que é um custo infinito onde você não tem um controle. Mas, em linhas gerais, também te traz de 30% a 40% de retorno de capital. O meu modelo é coparticipativo. Só que, assim, eu indico para o cliente segundo o perfil dele. Para o meu perfil, é coparticipativo. Eles têm limitadores, eu explico isso para quem precisar depois, é um pouco técnico e cada um tem o seu. Eles têm limitadores por item, têm limitadores no total. Então, de novo, em cima de um convênio hoje, de âmbito nacional, com Rede São Luís, que eu tenho para minha família, eu também economizo aí na faixa de uns R$ 700 por mês por optar por um modelo coparticipativo. E de verdade, olhando o meu histórico, de cabeça, esse ano eu sei que eu não fui para o hospital, né? E consultas eu faço. Mas nesse meu modelo aqui, a minha coparticipação é quase nula, não passa de R$ 100, para mim e para toda a minha família. Então, dependendo do plano, sim, e dependendo do plano, não. Então, tem planos que eles colocam porcentagem ali sem limitadores. Esse eu não que acaba dificultando e encarecendo mais, né? É isso. Então, essas são as tendências. E a coparticipação para os planos de empresa, para você empresário. O plano de saúde, ele é uma retenção para você, porém você paga, retenção de talentos, porém você paga a sinistralidade. Se o seu funcionário utiliza o plano simplesmente, às vezes, para pegar um atestado ou de uma forma displicente, aumenta a sua sinistralidade, aumenta o seu reajuste. Quando você coparticipa com ele, você reduz o custo para você, o funcionário utiliza o plano de uma forma mais consciente, porque ele coparticipa. Sim. O funcionário que paga a coparticipação. Então, nas linhas empresariais, o coparticipação é campeão de vendas. Então, esse coparticipação, é só para a gente situalizar aqui. Então, quando eu tenho esse plano de saúde, quando eu vou fazer determinado exame, eu pago uma parte desse exame, é isso? Exato. Só que um ponto, obrigado pela pergunta, um ponto importante é assim, o que o convênio paga não chega nem perto do que o beneficiário paga. Vou dar um exemplo, um hemograma completo, você pagaria aí num doutor consulta uns R$80, R$90. O convênio não passa de R$7, R$8 o que ele paga por um hemograma completo, porque ele ganha no volume, né? Você paga a coparticipação em cima do que o convênio paga. Então, um hemograma de uns, vamos por R$10 aqui, sendo bem generoso, você pagaria 30% de coparticipação. Essa conta é R$3. Então, são bem simbólicos. Em consultas, e sempre tem um limitador, consulta vai girar em torno de R$30 uma consulta. Internação vai variar bastante, vai de R$100 uma internação a R$1.000 uma internação, depende da sua rede. Só que você coparticipa. E outro detalhe importante, o hospital que está te atendendo, ele não sabe que seu plano é coparticipativo, você não tem um tratamento diferente por isso, você não tem que ir com dinheiro para o hospital, quem vai pagar a conta é a Mil, é a Sul América, e você vai pagar esse valor 60 dias após a sua utilização, porque precisam de 2 faturamentos. Faturamento hospital operadora, faturamento operadora cliente e a data de validade do cliente. Então é de 60 a 90 dias que você vai pagar o que você utilizou. Entendi. E da telemedicina também entra esse coparticipação ou não? Isso o convênio ele cobre ou você não entra na coparticipação? Em linhas gerais, eu vou colocar que entra só para a gente falar da parte contratual. Na prática não é assim que funciona. O convênio, sempre que ele direciona, convênios que tem rede própria, GNDI, por exemplo, vamos pegar da nossa região. Cruzeiro do Sul é deles. Então, se você vai até uma rede própria deles, na maior parte dos casos eles retiram a coparticipação, porque o custo é menor. Então, sim, eles acabam indicando, ou telemedicina, eles pagam uma consulta, mas não tem um espaço locado. Então, em linhas gerais e na prática, não é cobrado. No contrato, fala que cobra.
mas na prática não é cobrado a coparticipação nesses casos de rede própria ou de telemedicina. Você acha que com essa globalização, com a entrada de tecnologia, você acha que a telemedicina vai se expandir ainda mais? Porque tem gente ainda que tem aquele pé atrás com a telemedicina. Eu vou dizer por mim, né? A minha mãe estava com um problema dermatológico nas costas e tal. A gente tentou marcar um dermatologista. Eu liguei em Osasco para ver o preço. Aí a própria secretária falou, tenta fazer pela telemedicina, é muito mais barato. Aí eu falei, mas pô, telemedicina, tá? Eu falei, vamos tentar. É uma consulta que era 350, a gente pagou 130. E, meu, resolveu assim de um jeito que a gente fica, nossa, como que pode, né? E você acha que ainda tem esse tabu da telemedicina? Hoje a telemedicina já veio para ficar, todo mundo já se acostumou com isso? Hoje em dia, bem menos. E a evolução da aceitação da telemedicina, ela cresce de modo exponencial a cada ano. E a tecnologia vai ajudar sim, porque eu estou assustado com ela, né? Ontem minha esposa estava brincando lá, fazendo algumas perguntas com o chat GPT. E ele achou algumas coisas que eu falei, impossível. A inteligência artificial também é uma coisa que... Aí você pega um relógio, não sei se a câmera foca aqui, um Samsung Watch. Ele mede a oxigenação do meu sangue, ele mede meus batimentos cardíacos, ele me dá aviso de risco de infarto, do coração estar batendo fora do compasso que ele está habituado. E aí tem aqueles equipamentos que eu já citei aqui. Então o médico lá do outro lado tem acesso a esses equipamentos. A todas essas informações. Né? E como que será que vai ser essa tecnologia daqui 2, 3 anos? Veio para ficar, é uma realidade, é uma comodidade. Existem especificações que não dá para ser feito lá, você precisa do médico ali, mas como você elimina 40%, 50% ali do diagnóstico, você melhora a fila nos hospitais, você diminui o risco de contaminação e deixa o hospital leito para quem realmente está precisando. Então, se virar uma realidade que já está virando e quando virar vai melhorar para todo mundo, até na ponta ali da pessoa que realmente precisa de um leito, né? Porque uma gripe, às vezes você consegue dar uma tratada da sua casa, uma tratada, né? E como que o seguro de saúde privado ele influencia nessa qualidade do atendimento do segurado? Ele influencia da forma que eu te falei um pouco atrás, na agilidade, né? O seguro privado hoje em dia, para um exame, as pessoas às vezes culpam o convênio, mas a culpa não é do convênio. Vamos lá, eu liguei no A+, eu preciso fazer um exame de hemograma. E eles têm a data do A+, daqui a 15 dias. Só que aí eu pego, ligo no Delboni, eles me atendem amanhã. Falam que inclusive é só eu chegar lá que eu vou ser atendido, que é por ordem de chegada. Então, o convênio ele te dá mais opções, né? Se eu for fazer esse mesmo exame aqui, se minha esposa estiver grávida, o que ela tem é o Amador Aguiar, e é o Amador Aguiar. Não tem outro hospital. É o que tem para hoje. E todo mundo tá lá. E quem tá lá, eu reconheço os profissionais, tem um bom atendimento, só que o volume... É muito grande. Ele não é possível ser atendido assim numa agilidade. Então, você tem um diagnóstico mais rápido, você evita sinistros lá na frente, você tem profissionais, não vou dizer mais gabaritados, mas você tem uma gama de profissionais muito maiores, você tem equipamentos mais tecnológicos, você tem acesso à tecnologia, né? Com a área da saúde, porque... Vamos supor que o Amador Aguiar que atende não tenha num dia específico ultrassom com Doppler lá. Eles vão te mandar para um ponto que você não pode ir na rede privada, não. Se não tem, se deu problema, eles vão te encaminhar porque eles têm uma responsabilidade. Acontece muito deles fazerem um traslado de ambulância para que a pessoa faça o exame e depois retorne para o hospital. Então, essa dentre algumas outras aí é um grande benefício, a agilidade e, para mim, o custo, porque reduz o custo. Qualquer cirurgia, hoje 1 hora de um leito de alta complexibilidade custa em média R$5.000. A hora do leito, ali a salinha. Aí você pega o anestesista, você pega o cirurgião, né, numa cirurgia. Então, uma cirurgia hoje custa R$10.000. Aí você pega um plano em média, para minha faixa etária de 34 anos. Na Mil, por exemplo, de 34, olha, reduzi. Eu tenho 36 anos. Tá mentindo a idade. Na Mil, por exemplo, eu pagaria aí a partir de R$300. Nossa. R$3.600 por ano, a partir, né? Mas tem ali os outros planos, então vamos colocar R$3.600 por ano. Uma cirurgia já pagaria uns 2, 3 anos de convênio, né? Sim. Então isso daí é estabilidade financeira, planejamento financeiro. Eu só vejo qualidade em ter um convênio hoje. E foco no trabalho, foco no que realmente interessa, que é a família.
Bacana. E assim, para mim falar com um consultor, existe um custo? Eu tenho que pagar para ter essa experiência, para saber como que funciona ou não? Eu chego e falo, Vinícius, preciso conversar sobre seguro. É pago isso ou não? Essa consulta? Boa pergunta. Muito pelo contrário. Na verdade, consultores, no meu caso, eu invisto para que você me pergunte. Então, eu invisto em leads, eu invisto em infraestrutura justamente para que você me dê a oportunidade da dúvida. Para que eu entre, esclareça e traga para você ali a segurança e o que você realmente precisa. Então, não tem custo nenhum. Para mim, é o meu negócio, né? E então, eu aguardo, inclusive, esses contatos, né? Porque é um assunto de utilidade pública. Você, o meu irmão aqui da igreja, saudável, fortalece o corpo. As pessoas saudáveis no mercado consomem o meu produto. Então, é utilidade pública. Eu quero que vocês estejam saudáveis e eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para que isso aconteça. E é importante também te frisar que as pessoas acham que é somente comércio, é somente ganho. E não é. É uma utilidade pública. As pessoas têm que entender como que funciona um plano de saúde, conversar com um especialista, entender. Inclusive, esse podcast serve para isso. Para a gente alertar as pessoas que tem como você ter um plano de saúde, tem um especialista que vai te orientar para ter um plano de saúde bacana e com preço acessível. Né? Tem pessoas que não têm essa procura, não tem esse briefing de ir atrás, de correr atrás e não sabe que existe um profissional. Da mesma forma que você falou que existe um aplicativo que ele consegue fazer tudo pelo aplicativo. Porém, ele não vai ter todo esse conhecimento do consultor que conhece todas as partes, vai estudar o seu perfil, saber qual que é o melhor caminho para ser seguido, né, Vinícius? Exatamente. Inclusive, a mais famosa das online era a Alice. Então, a Alice ela não era comercializada por corretor. Ela tinha a sua plataforma. Lembra que lançaram um plano digital? Lembro. Então, você contratava só de forma virtual. O que aconteceu? Hoje, eu vendo a Alice. Então, hoje a Alice abriu para os corretores. Por quê? Porque você ir lá e colocar o seu perfil, é o que você entende do seu perfil. Você conversar com um consultor, você vai entender que talvez sua necessidade seja outra, né? E o consultor ele vai te trazer todos esses esclarecimentos. E uma também das vantagens é a urgência e emergência. Porque, para mim, essa parte, por exemplo, eu faço um convênio hoje. Vou tirar esse São Luís de Osasco, vou colocar o São Luís Itaim. Com urgência e emergência, qualquer problema que eu tiver, eu vou ter acesso a essa rede. Para quem já esteve lá dentro, sabe do que eu estou falando. São Luís Itaim, a rede DOR em si, com hospitais muito bons em Osasco também, onde era o antigo... Hoje é o Hospital da Sagrada Família, Montreal. Onde abriu um hospital ali que não tem fila, porque ele é novo. Ele é do São Francisco, que é uma das redes mais tradicionais de Cotia. Esse hospital está vazio. Está com alta tecnologia lá dentro, está com todos os equipamentos, está com um plano muito acessível pelo Sagrada Família. Você tem acesso a uma rede dessa por um custo realmente ali de um cafezinho por dia. Então, o consultor está aqui justamente para te trazer essas opções. Às vezes você vem e fala, não, cara, eu quero São Luís. Aí eu falo para você ter o São Luís, o valor é 1.000. Aí na sua cabeça você queria pagar 300. Aí eu te apresento um Sagrada Família, te apresento a rede do São Francisco, te levo para conhecer o hospital, te mando as imagens e falo, pô, gostei, por 300. Então eu achei ali a sua expectativa financeira, eu tirei a dor financeira, porque isso causa problema de saúde. Uma pessoa que faz uma dívida ou algo que fica impagável para ela, causa brigas familiares entre casais, né? Não, sim, irmãos da igreja. Com certeza, isso é verdade. Então, e tudo isso o consultor traz para você. E o consultor aqui, exclusivo de vocês aqui da Manaim, trouxe outras coisas também que eu vou falar mais pro final aí. Um atrativo para vocês. Já fala agora pra gente, fiquei curioso agora, hein? Tá vendo aí? Presta atenção, você que é membro aí da comunidade Batista Manaim, presta atenção, exclusivo pra você aqui agora, hein? No Bate-Papo CBM. O Vinícius está trazendo uma exclusividade para você, hein? Eu quero saber, eu vou até pegar a caneta aqui. Pega a caneta, olha a canetinha aqui. Pois bem, os planos de saúde, eles variam aí o que o cliente paga e a forma que paga, tá bom? Os planos empresariais, eles são os mais acessíveis junto com os individuais. Por quê? O cliente não paga a taxa de angariação, que é a taxa de adesão dos famosos planos de adesão, Qualicorp. Então, ele faz o plano hoje, ele paga o valor e já utiliza o plano em 24, 48 horas, só o tempo de compensação bancária.
e assim continua o fluxo de 30 em 30. Isso é normal, é mais convencional. Os planos por adesão não é assim. Você paga a adesão no ato e você paga na vigência, ou seja, se a vigência daqui 10 dias, já paga uma novamente, tá certo? Então, é dessa forma que vocês fazem os pagamentos dos planos, a maior parte via boleto e algumas via Pix, até nos financeiros das empresas respectivas. E eu, como um consultor aqui, membro da Igreja Manaim, eu trouxe uma proposta boa aqui para vocês, onde a gente vai estar trazendo aí um incentivo financeiro. Né? Para quem estiver ouvindo o programa, ou para quem se identificar aí com @Manaim, ou colocar um glória a Deus que seja ali, falar de onde que vocês viram essa promoção, porque eu não posso abrir para todos os meus clientes, sim, né? Nessa taxa de adesão, que é 100% do valor do plano, 30% de retorno financeiro, ou seja, de desconto. Então, hoje em dia, se o seu plano custar R$1.000, R$300 aí você vai economizar, né? É um brinde, é um benefício em gratidão meu à rádio, à igreja, que tanto traz aqui para nós, o que mantém a gente feliz, motivado, honesto, né? Então, para você, irmão da igreja, ou para quem você quiser indicar, porque eu também confio muito em você, pode ser parente, amigo, o importante é que fale que ouviu aqui na rádio, que veio da CBM, o cupom hashtag 30, até peço para você criar uma aí, da forma que você achar melhor. Aqui, ó, na descrição desse vídeo, aqui embaixo vai ter aqui na descrição do vídeo. 30% de desconto. Tem alguns que são pagamentos via Pix, esse eu consigo dar desconto. Tem alguns que são pagamentos via boleto. Esse que é via boleto, eu faço o Pix na sua conta. Então você vai pagar o boleto de 1.000, eu já transfiro imediatamente 300 para você. Os que forem pagamento via Pix, aí eu retira o valor ali e tá tudo certo, né? Lembrando que o convênio pode chegar a 10, né? Então, depende bastante de quantas pessoas tem na família. Isso, fala aí, empresários, né? Manaim. Contem comigo na sua empresa. E os empresários têm mais desconto, hein? A pessoa que com tem certeza. Aqui na nossa comunidade, a gente tem um grupo de empreendedores. Olha aí. Inclusive, a gente vai depois colocar você também lá no grupo, você conversar com as pessoas. Eles vão conseguir um desconto bacana para ter pessoa que é MEI. Maravilha. É uma pergunta que surgiu. Uma pessoa que ela não é MEI. Sim. Ela trabalha lá sem ter lá o CNPJ. Ela consegue fazer um plano de saúde ou tem que ser individual nesse caso? De novo, aqui é uma das frases que eu mais usei, a importância do consultor, tá? Hoje em dia, qual é a regra? Eu sou MEI, aí eu quero colocar o Valdecir na minha empresa. Ele está numa guia de FGTS, ele tem recolhimento, está registrado? Sim. Qualquer empresa eu consigo colocar você. Legal. Em cima daquelas regras de 1, 2 ou 3 idas. O MEI tem direito a um registro. Sim. Porém, algumas operadoras importantes, SAMI, GNDI hoje, e essa regra sempre muda. SAMI, GNDI Ampla Saúde. Esse Ampla Saúde te dá acesso à Rede São Luís, e que ele é do Grupo Gama. Eu consigo uma vida como prestador de serviço, sem vínculo empregatício. Informal. Somente com uma carta dizendo Valdecir presta serviço para a Rádio CBM. Aí o pastor Gerson assina. É isso. Pronto, com isso, sem compromisso fiscal, sem recolhimento de FGTS, eu consigo fazer essas 3 operadoras. Sempre modifica. Então, você que tem um amigo CNPJ... Sim. Alô, ouvintes, empreendedores da Manaim. Você que é informal, você tem direito a ter um desconto no seguro de plano de saúde. E eu te apresento as melhores opções e isso muda. Hoje são essas 3. Ontem já foram outras. Ontem era Unimed, por exemplo. E quando for mudando, o consultor vai te apresentando as melhores opções. Trazendo as novas... O fato é que hoje é uma data muito especial para contratação, por causa de lançamento de produto, por causa dessa regionalização. Esses produtos regionais entraram esse ano. Porto Seguro, quem diria que tinha um plano da Porto Seguro por R$300 ali, para uma vida aí de 30 anos? Não tinha. E isso aconteceu porque eles mantiveram a qualidade e reduziram. Então, hoje é um momento especial para a contratação. Vocês têm esse incentivo. Me convidem para tomar um café na casa de vocês, ou vão na minha tomar um café para que eu tire todas as suas dúvidas. Até você que acha que não é o momento, eu te garanto que o momento é esse. E eu posso te trazer essa segurança e essa assertividade na sua escolha. Maravilha! E como que eu faço para entrar em contato com o Vinícius Estevam? Exatamente. Eu tenho o meu WhatsApp empresarial. Eu falo aqui? Pode falar que a gente vai colocar no vídeo também. Tá bom, é o 11 9 4860 1812. Eu tenho o meu Instagram, que é o Estevão _Vinícius.
E tem também os números da minha empresa, que é a empresa que eu presto serviço, que eu faço parte, inclusive, da maior de Osasco, que é a X8, com mais de 150 corretores, só dá um briefing. Há 2 meses atrás eu ganhei como melhor vendedor. Glória! Esse daí é um currículo, eu tenho 3 anos de profissão, então eu estou concorrendo ali com barões de 20 anos, então estou numa fase muito, muito bacana. Espero aí, conto com a ajuda de vocês, a oração de vocês, ganhar o melhor do ano. E se isso acontecer, a gente volta aqui para dar o testemunho. Glória! E vai conseguir. Então, hoje essas 2 linhas, né? O Estevão Vinícius, que é o meu Instagram, ou o meu número de telefone de WhatsApp. A empresa que eu trabalho representa a X8. E também, para quem vocês perguntarem aqui, muitas pessoas sabem vai saber, né? de onde eu sou. Vai ser fácil. Mas de qualquer forma, a gente vai colocar também as informações. Todas as informações a gente vai colocar aqui no vídeo, né? No Instagram. E os ouvintes da CBM Gospel Rádio, a gente vai colocar lá também nas nossas redes sociais. Siga lá no nosso Instagram, @CBM Gospel Rádio. A gente vai colocar todas as informações lá para você não perder nenhuma oportunidade. Perfeito. Vinícius, considerações finais para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores do YouTube? Muito obrigado pela oportunidade, obrigado à igreja, obrigado ao Valdecir. Você realmente me deixou bem à vontade nessa minha primeira experiência aqui na rádio. Parabéns. Primeira de várias. Primeira de várias. Aqui tem vários assuntos. A gente pode falar de gravidez, pode falar só de coparticipação. Para quando você quiser me convidar, estou à disposição. Obrigado aí pela abertura da porta e também por me ajudar nesse momento tão especial da minha carreira. E para você, meu público, queria falar para vocês que o seguro privado, seguro saúde hoje, ele veio não para te trazer dificuldades financeiras, muito pelo contrário, para te trazer estabilidade, planejamento, segurança. E contem com o consultor que vocês têm, um consultor que trabalha com a verdade, um cristão que nem vocês, um irmão de igreja, né? Isso daí conta bastante. O Valdecir, inclusive, na parte profissional dele, ele presta serviço para mim, porque eu valorizo contratar os meus irmãos, a gente forma um time mais forte, né? E dentre todas as opções que vocês têm aí no mercado, eu vou trazer a melhor para vocês. Eu conto com a oportunidade de explicar para vocês a maravilha que é hoje ter um plano de saúde. Amém. E você, ouvinte da CBM Gospel Rádio, não se esqueça. Se você quiser mandar alguma mensagem, ficou alguma dúvida, manda mensagem pra gente, 11 96420 5064 ou através do ouvinte @cbmgospelradio.com.br. Obrigado, telespectadores do YouTube, obrigado você, ouvinte da CBM Gospel Rádio. Lembrando que quarta-feira que vem tem mais bate-papo CBM, com uma entrevista especial pra você. Eu, Valdecir Ribeiro, fico por aqui. Tchau, fui!